Evite tanto quanto puder que alguém algum dia comemore a notícia da sua morte. Triste, né? Esse é um ditado que Sêneca disse sobre a ira. Às vezes é preciso da gente disciplina, pois precisamos de distância, nos afastar daquilo que nos irrita e fecharmos a janela que dá para o cão que late embaixo dela, ou deixarmos de frequentar certas pessoas e, se necessário, perdoá-las, desligando-nos do ato que nos ofende. Perdoar não significa que você tem que estar na casa da pessoa todo dia, o dia inteiro. Essa é a sequência de mais um capítulo dos pecados capitais. A gente termina ira e agora a gente vai falar sobre os 4 últimos, bem rapidamente: gula, luxúria, avareza e soberba. O que a gula trouxe para mim? Eu, enquanto obesa, eu sei que eu sou obesa, traz algumas reflexões muito importantes. A luxúria, para quem não sabe, é o pecado do sexo, tá? Isso lá no antigo, eles consideravam o sexo como pecado. Hoje, de acordo com o livro, já não se torna mais um pecado, mas tudo que é exagero é pecado. São Tomás de Aquino dizia que os prazeres mais naturais são os mais difíceis de controlar, porque estão no limite entre a necessidade biológica e a imaginação. A gula e a luxúria são pecados que têm carne e alma, por isso, não são pecados do demônio, seres exclusivamente espirituais, e nem dos animais, que são seres exclusivamente corporais. São pecados tipicamente humanos, quase infantis, na sua falta de limite. Quando a gente traz para Aristóteles, o filósofo pós Sócrates e Platão, ele diz que há 2 formas de descontrole, falando ainda em gula e falando ainda em luxúria. Existe, em primeiro lugar, o caso da pessoa que escolhe algo que em si mesmo é mal como se fosse algo bom. Você já escolheu algo sabendo que é mal como se fosse algo bom? Tá? Pensa aí. Essa pessoa possui um vício moral, como no caso da gula, como o desejo de pôr pratos exóticos e fartos. Mas existe também no caso da pessoa que sabe que é uma conduta má, mas não consegue resistir. Essa pessoa tem a falha de imoderação. Literalmente, de acordo com a palavra grega acrasia, é falta de poder de si mesmo. Biblicamente falando, é falta de autodomínio, autocontrole. Que seria algo menos reprovável que o vício, pois indicaria que a pessoa desenvolve o raciocínio moral adequadamente, apenas não sendo capaz de implementá-lo na prática. A avaliação que essa pessoa faz dos vícios e das circunstâncias é correta, porém, ela não tem domínio suficiente de si e teria sido conduzida a um bom termo. Em sua ação. Por isso, quem sofre de imoderação geralmente se entrega a remorsos e depois falha. Diferentemente de quem é dominado pelo vício da moral, que, se não for confrontado com as suas virtudes, nunca perceberá que o erro o comete. Quando a gente traz isso para a gula, isso ficou muito na minha cabeça, martelando, porque eu falei, eu sou obesa e tal. Hoje em dia, existem N tipos de tratamento para a obesidade. Mas de onde vem a sua obesidade? Hoje nós estamos vivendo uma epidemia de uso de injeções milagrosas de emagrecimento. E percebo, na minha observação diária, que pessoas que não precisam da mesma estão fazendo uso indiscriminado, pagando dinheiros assim, absurdos para conseguir.
Entendo que existem pessoas que precisam e faço a elas meus votos que sejam muito felizes e consigam. Porém, pessoas que não precisam, será que eles estão tendo uma visão correta desses usos de medicamentos? Quais são os ônus que esse bônus está trazendo? É algo que a pessoa deveria pensar, né? Eu, no meu caso, fora a questão financeira, que para mim é impossível no momento, mas também, depois de ler muito, eu percebo que eu sofro da acrásia, que é a falta de poder sobre si mesmo. É uma pessoa que faz análise correta das circunstâncias, porém ela não tem controle sobre. E é algo que quem tem algum problema de ansiedade, depressão, algum tipo de síndrome psicológica, psiquiátrica, ela deve entender. Porque a partir do momento que você toma uma medicação para isso, isso não significa que você vai ser curado dela. Concorda? Então, acredito que a gente tem que ter essa moderação e entender por que eu estou gorda. Eu faço exercícios físicos? Quantas frutas eu como por semana? Eu durmo cedo? Eu bebo água? Faço caminhada de 30 minutos por dia? Então, existem outros caminhos que a gente deve percorrer antes de tomar atalhos, né? Se alguém que, mas eu vou te dar tanto, você vai fazer, põe um monjário. Eu gostaria primeiro de pagar por exemplo, um personal trainer. Comprar comidas que são saudáveis, que hoje é caríssimo. Hoje o ovo é luxo, o café é luxo, né? Então a gente tem que entender. Por isso que para mim a gula fez muito sentido, fazendo uma avaliação pessoal. Talvez a luxúria e a gula devem ser combatidas não com o próprio... desculpa. O calor me deixa... não faz eu pensar, raciocinar direito. Vamos lá. Eu vou cortar essa parte. Talvez a luxúria e a gula devam ser combatidas não com a proibição do desejo, mas com a aprendizagem sobre o próprio desejo, que nos leve a nos libertarmos da necessidade de sempre pensar o prazer através da divisão entre o mesmo e o diferente. Buscar contentamento nos desejos simples pode ser o caminho para atingirmos a liberdade. O livro bíblico de Eclesiastes diz que o homem se desviou criando complicações onde Deus havia estabelecido coisas simples. Um bom caminho para a simplicidade seria recusar tudo aquilo que crie dependência em nós. Mas isso pode ser mais difícil do que se pensa. A simplicidade sempre pode parecer algo fácil de alcançar, mas talvez seja mais difícil das disciplinas do espírito. Estéticas minimalistas, por exemplo, sobretudo as lojas de roupa, decoração, costumam ser o oposto do que a simplicidade realmente significa. Uma vida projetada com muitas regras que determinam o que se deve comprar, de que se deve dispor ou do que se deve evitar é um indício de que provavelmente atingimos a falsa simplicidade. E outra coisa, sobre tudo, tanto a luxúria quanto a gula. Quando o simples deixou de ser algo bom. Hoje existem ensinamentos para tudo, até como para você fazer sexo, né? Para comer, o simples deixou de ser barato. Então, às vezes a gente está vivendo uma falsa simplicidade. A gente precisa, de novo, pensar sobre o desejo, não proibi-lo e entender o que eu vou fazer a partir disso que eu estou aprendendo, né?
Os dois últimos é a avareza e a soberba, que, de acordo com o livro, é o início de tudo. A palavra avareza é o desejo de possuir muitos bens, de não se desfazer daquilo que possui. Quando você compra alguma coisa, você compra porque você quer, porque você... Olha o cabelo branco. Porque você precisa, ou você compra e deixa lá. Você só compra no impulso e larga lá. Importante entender isso. Depois eu arranco você, safadinho. Olha o tamanho dele. Ó, tá enorme. Aleatório. Aqui ele dá 3 exemplos de 3 pessoas na história. Arpanjon, que eu não conheço, que é da peça O Avarento. Ebenezer Scrooge, que eu acho que todo mundo já assistiu o filme dos Fantasmas de Scrooge, acho que era Disney, conta um velho chato no Natal. E, em sua maioria, avarentos são velhos. Por quê? Olha que interessante essa frase. Quando se tem 70 anos de vida pela frente, um dia vale muito pouco. Quando não se tem mais do que um dia pela frente, uma hora vale muito. Uau! O mesmo acontece com os bens. Acumular R$1 milhão quando se tem 70 anos pela frente parece fácil, mas acumular R$1 milhão quando se tem apenas um ano pela frente é muito difícil. E é provavelmente por isso que algumas pessoas se tornam avarentas à medida que elas envelhecem, pois sabem que nunca mais conseguirão conquistar nem possuir de novo o que têm agora. O avarento é então tomado pelo delírio de que dividir seus bens com os outros pode levar à ruína. Acontece com todos? Em sua maioria, sim. E existe um negocinho chamado dinheiro, que não é um objeto, mas é um sujeito, onde ele controla e nos submete a coisas assim, que passamos a acreditar que as condições materiais da nossa existência são a única forma de felicidade. Triste. Como se não houvesse pessoas ricas e infelizes. Isso é triste. Então, será que é assim que eu ando pensando a respeito do meu dinheiro ou daquilo que eu tenho? Conhecimento. Será que você divide conhecimento? Ou você fica só para você? Como é que é? Tomás de Aquino diz que a avareza é a raiz de todos os pecados e a soberba é o início deles. O que aproxima a avareza da soberba é a sensação de controle que elas proporcionam. Se a avareza indica o desejo de estar no controle absoluto das condições materiais da sua própria existência, a soberba indica o desejo absoluto de controlar a vida dos outros. A soberba não é apenas um pecado capital da arrogância, mas é um preconceito, discriminação, uma arrogância do machismo, do racismo, da homofobia e, finalmente, da intimidação. Quando a pessoa diz, sou melhor que você, se ponha no seu lugar, é o discurso que a maioria dos soberbos praticam. A palavra soberba, ela vem da palavra superar. E o filósofo Spinoza, ele diz que a soberba é uma alegria que surge porque o homem faz de si mesmo uma estimativa acima da justa, que é uma espécie de delírio, porque a pessoa ela se acha o poder supremo, tá? Tomás de Aquino diz que o soberbo ele quer superar a grandeza de Deus, ele quer ocupar a grandeza de Deus. A gula e a luxúria são pecados que envolvem prazeres corporais. E a avareza envolve acumulação de bens
e sendo os demônios serem puramente espirituais, eles não estariam sujeitos a esse tipo de pecado. Já a inveja e a soberba são desejos demoníacos, mas são também humanos. E precisamos explicar como, não sendo demônios, também somos sujeitos à soberba. Tudo começa com a história de que herdamos o DNA dos nossos primeiros pais. Lembra aquela historinha que todo mundo conta de Adão e Eva? Pois é. A terceira personagem na história é uma serpente. Ela sabe que desobedecer à ordem de Deus, ela não faria eles iguais a Deus, mas iguais à própria serpente, desobedientes por natureza. Há 2 segredos engodos nessa história. Esse é um primeiro. O segundo é que o erro da própria serpente, a diferença entre Deus e as criaturas, sejam elas serpentes, demônios, humanos, não é exatamente o conhecimento, não é o fato que Deus conheça algo que eles não conheçam, mas é que Deus transcende a criação. Ele é ilimitado no plano físico e no plano espiritual. Ele rege as leis. Enquanto as criações feitas por ele são limitadas. E o que fazer no mundo que sofremos de soberba? Ainda que todos nós sejamos diferentes e que todos tenhamos direito de alguma vaidade, é preciso que estejamos submetidos ao governo das leis, que nos iguala, e que violar essa lei do humano é pecado, do ponto de vista não religioso, mas do ponto sociopolítico. A soberba não é mais uma ofensa apenas a Deus, mas hoje em dia ela é uma ofensa social, cometida por alguém que se vê acima de usos, dos costumes das demais pessoas e, sobretudo, das leis de uma sociedade. É o pecado de quem comete um crime na certeza de que não será descoberto e que, se for descoberto, não será punido. E é isso que faz dela um ato tão demoníaco. A rebelião contra a existência de uma ordem estabelecida para não instalar a igualdade, mas instalar a diferença que existe entre nós. A superioridade de quem rebela-se contra ela. A soberba, o desejo de estar acima dos outros, foi o que moveu o demônio grande, eu não vou ficar falando o nome dele não, que marcou a sua rebelião e também marcou a sua queda. Se a soberba abre a porta do inferno, a avareza é o mecanismo pelo qual entramos mais e mais fundo nele. Como disse a disciplina, para a avareza e a soberba é percebemos que nós não temos controle absoluto sobre as nossas vidas e que podemos perder nossa obsessão por controlá-la sem deixar de ser humanos. Assim, fechamos o ciclo dos pecados capitais. E se eles foram de algum momento identificados como fonte de felicidade, é porque a felicidade em algum momento foi reduzida ao prazer. Para combatermos eles e atingirmos a felicidade, precisamos de sabedoria, transformando nossos próprios desejos para desejarmos o que é certo. Interessante essa palavra, sabedoria. Roland Bates lembra que ela vem do verbo latim sapio, que deu origem tanto à palavra saber quanto à palavra sabor. E é nisso que consiste a sabedoria. Algum saber e, acima de tudo, muito sabor. Esse foi o livro que eu terminei ontem. Vou até escrever aqui como eu marca texto. Ontem foi dia 27 de 12 de 2025.
Fim. Um livro... Não dá pra ver vocês lerem o marca-texto. Um livro realmente muito bom, vale muito a pena a leitura. A primeira parte é um pouco muito mais filosófica, achei um pouco mais difícil, mas quando entra na parte dos pecados capitais, deu uma desenrolada muito boa, assim. Tanto que eu demorei mais pra ler a primeira parte. Fica a dica aí para quem quiser ler, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa jornada de 7 pecados capitais. Continue assistindo aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like, sua curtida e seu comentário. E se você achar que alguém mereça saber um pouco mais desse conteúdo, mande para alguém, que eu vou ficar muito feliz. Um beijo, bom domingo, se hidrate e até a próxima.